Não, você está dizendo o seguinte, a portaria levou de 10 para 20. Isso. E aí a execução, ela estava num valor inferior entre 10 e 20. É isso? Não importa, no momento em que eu pegar a execução fiscal e que eu for atuar naquela execução fiscal, eu vejo qual é o valor consolidado. Se a portaria agora me diz que é 20, eu extingo. Tá, mesmo que ela tenha sido ajuizada antes. Mesmo que tenha sido ajuizada antes. Neste momento, o valor consolidado é de 20 mil. Não é interessante para a União manter execuções fiscais abaixo de 20 mil. Então, hoje eu tenho discricionariedade até 20 mil reais. Qual o problema? O problema é que isso é o que a lei diz. Outra coisa é o que o STJ diz sobre ela. Tá? O STJ ele já relativizou, vejam. O STJ decidiu tudo que eu vou dizer a partir de agora em série de sua jurisprudência consolidada, não necessariamente repetitivo, porque ainda há repetitivo pendente no qual se debatem questões relativas ao âmbito da prescrição intercorrente. A tendência é que nesses repetitivos o STJ ratifique a jurisprudência que consolidou até então. Em sua jurisprudência consolidada, o STJ relativizou 4 momentos do artigo 40 da LEF. 4. Vamos ver quais são eles. O primeiro é que a lei de execução estabelece, 3 ou 4, vamos ver. O primeiro é que a lei de execução estabelece que uma vez suspensa a execução, o juiz deve então intimar a fazenda exequente. Eu não localizo o devedor, não encontro bens passíveis de penhora, suspendo a execução, então intimo a fazenda exequente. É isso que está aqui, lá no início do dispositivo. O STJ relativizou esse primeiro ponto, qual seja a necessidade de intimação da fazenda pública acerca da suspensão do processo executivo. Como é que ele relativizou esse primeiro ponto? O STJ tem dito que o juiz ele só tem o dever de intimar a fazenda pública acerca dessa suspensão desse processo executivo quando a suspensão nos termos do artigo 40 se der de ofício. Ou seja, se o juiz está suspendendo a execução nos termos do artigo 40 da LEF, não de ofício, mas a pedido da fazenda exequente, ele posteriormente não precisa intimá-la da suspensão. A fazenda exequente ela deve pressupor, uma vez pedindo a suspensão pelo artigo 40, que o juiz necessariamente a deferirá, já que ele não tem razão para negá-la. Percebeu o primeiro ponto? Veja, o STJ então ele parte do pressuposto de que a suspensão pelo artigo 40 ela tanto pode ser deferida de ofício pelo juiz, como a pedido por parte da fazenda exequente. Quando deferida de ofício pelo juiz, como não houve pedido prévio da fazenda exequente, o juiz deve intimar o representante da fazenda pública acerca da suspensão do processo executivo. Quando, no entanto, é a própria fazenda exequente que requer ao juiz que suspenda o feito nos termos do artigo 40, ele está desonerado do dever de promover essa primeira intimação, já que a fazenda exequente deve pressupor que, requerendo a suspensão, não há razão para o juiz não deferi-la. Esse é o primeiro ponto. Posso ir em frente? Depois eu mostro todos os precedentes consolidados. Mas sobre o jeito avançado. Segundo ponto, esse é o mais importante para a fazenda pública. A lei diz que, passado o prazo de suspensão, o juiz deveria então despachar, transformando essa suspensão em arquivamento do feito. E por que, sob a ótica da fazenda, esse despacho de arquivamento ele seria tão relevante? Porque, pela literalidade do artigo 40 da LEF, é deste despacho de arquivamento que começa a correr o prazo prescricional intercorrente. Então, as fazendas públicas sempre defenderam, durante muito tempo, que não havia que se falar no início do transcurso de prazo prescricional intercorrente sem que houvesse nos autos de execução necessariamente despacho determinando o arquivamento. Ou seja, sem despacho de arquivamento, não há início de transcurso de prazo prescricional intercorrente. Aí você separava com a seguinte circunstância. Isso acontecia aqui bastante na 11ª vara. Se ajuizava a execução fiscal, pleiteava a suspensão pelo artigo 40, o juiz suspendia. Suspende a execução pelo artigo 40, ele intimava, foi intimado da suspensão. Está suspenso o processo executivo. 12 anos depois. Sério, juro por Deus. 7 anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois, ele voltava os autos para a Procuradoria da Fazenda e dizia: manifeste-se sobre os indícios de prescrição intercorrente. Aí a gente dizia: excelência, não tem indício nenhum de prescrição intercorrente, porque a lei de execução diz que, passado o ano da suspensão, o limite do ano da suspensão, o senhor tem que transformar a suspensão em arquivamento, e é desse arquivamento que contam-se os 5 anos do prazo prescricional intercorrente. Como nunca houve arquivamento, o processo está suspenso há 12 anos, não há marco temporal, não há marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente, de modo que não há prescrição intercorrente nenhuma. Percebeu? Mas não é razoável isso, né? Era isso que os exequentes diziam.
Vamos evoluir como é que a jurisprudência está tratando. Tudo bem? Mas olha, só há que se falar no início do transcurso de prazo prescricional intercorrente após o despacho de arquivamento. Até porque, nos termos do que a lei estabelece, é o despacho de arquivamento o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Até concordo que não é razoável. Mas também não é razoável manter a execução fiscal 12 anos no arquivo, né? Ou melhor, 12 anos no arquivo não, 12 anos suspensa, sem qualquer ato dentro dela. O negócio era tão sério na 11ª vara, não vou falar em números, até porque quem atua na Justiça Federal sabe disso. O negócio era tão sério na 11ª vara que, em um determinado momento, em 2007, mudou a titularidade da vara. A juíza que assumiu a vara em 2007, que é uma juíza excelente, ela deu um despacho. Eu tenho cópia desse despacho, porque eu achei fantástico. Ela deu um despacho em todas as 30 mil execuções fiscais da vara. Todas. As 30 mil execuções fiscais das varas que dizia. Assumir a titularidade da 11ª Vara Federal de Pernambuco em tal data. Antes disso, qualquer demora, equívoco, morosidade na condução dos presentes processos não podem ser imputados à minha pessoa, nem à minha equipe de servidores que trago comigo neste momento. Enumerou a equipe. Você vê como o negócio era flagrante, era evidente. Ela disse, ó, o que quer que tenha acontecido antes desse momento em que eu estou assumindo a titularidade da vara, não me impute a mim. Não tenho culpa nisso. Estou assumindo a titularidade a partir de agora. O mesmo despacho. 30 mil execuções. Todas elas vieram. Aquele despachozinho. Porque era isso que acontecia. O processo ficava 7, 10, 12 anos suspenso. 7, 10, 15 anos arquivados. Da mesma forma que a Procuradoria não tinha controle sobre o tempo do arquivamento, pela ausência do sistema, ao que parece, o titular da vara também não tinha. Então a lei estabelece. Passado o prazo de suspensão, transforma a suspensão em arquivamento, e é a partir do arquivamento que eu conto o prazo prescricional intercorrente. A Fazenda até admitia que o juiz fizesse o denominado despacho concentrado. O que seria o despacho concentrado? Era um despacho inicial, no qual ele determinava a suspensão. E no mesmo despacho ele já estabelecia que, passado o prazo de suspensão, arquivava-se imediatamente os autos. Então, essa juíza, quando assumiu a vara, ela fazia o despacho concentrado. Ela dizia, olha, a pedido da Procuradoria da Fazenda, suspende o processo executivo pelo prazo de um ano, ao final do qual os autos executivos não estarão mais suspensos, mas arquivados nos termos do artigo 40 da LEF. A Fazenda admitia a existência de despacho concentrado, porque eu já sabia, a partir dali, então, que transcorrido o prazo de suspensão de um ano, haveria arquivamento do feito, e a partir dali iniciava-se o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Mas a Fazenda defendia que havia necessidade do despacho de arquivamento. Tá? O STJ, no entanto, na sua jurisprudência, caminhou no sentido de entender que esse despacho de arquivamento previsto no artigo 40 da LEF, ele não era necessário. E não era necessário porque, ao ver, ou sob a ótica do STJ, uma vez passado o prazo de suspensão de um ano, haveria uma transmutação, uma transformação tácita, imediata, daquela suspensão determinada pelo juízo em arquivamento do feito. Digo aqui um ano, considerando que a suspensão foi de um ano. Se a suspensão tivesse sido de 6 meses, passados os 6 meses, se a suspensão tivesse sido de 90 dias, passados os 90 dias. Esse entendimento de que o despacho de arquivamento não seria necessário para o início da contagem do prazo prescricional, restou consolidado no STJ na sua súmula 314. Se você olhar a literalidade, ler a súmula 314 do STJ, o que ela vai dizer é o seguinte: passado o prazo de suspensão, nos termos do artigo 40 da LEF, inicia-se de imediato o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Pela dicção da súmula 314 do STJ, então, o STJ considera desnecessária a realização do despacho de arquivamento, dizendo que, transcorrido o prazo da suspensão, dentro do qual não ocorre prescrição, pela própria literalidade do artigo 40, inicia-se de imediato a contagem do prazo prescricional intercorrente. Após a edição da súmula 314, totalmente desnecessário, sobre a ótica da jurisprudência do STJ, a realização do despacho de arquivamento. Tudo bem? Veja. Pausa para comentário. Sério, não é sério isso. É interessante isso, é muito interessante isso. A súmula 314, eu estou dizendo porque eu fiz isso na prática. A súmula 314, ela menciona, embaixo da súmula, 12 precedentes, que supostamente teriam dado origem à súmula 314. Né? Tem lá a súmula 314, aí abaixo, precedente tal, precedente tal, precedente tal. Aí uma vez, por curiosidade, eu fiz isso. Abra os precedentes. Leia os 12 precedentes. Você vai constatar uma coisa maravilhosa, que é a seguinte: em 8 dos 12 precedentes, houve despacho de arquivamento.
diz que na execução fiscal, transcorrido o prazo de suspensão, inicia-se desde logo o transcurso do prazo prescricional intercorrente, sem a necessidade de despacho de arquivamento, adotando como precedente 12 julgados de recursos especiais, dos quais 8... Exatamente. Dentro dos quais 8 decorrem ou saíram de execuções fiscais, nas quais houve despacho de arquivamento. Como é que pode? É interessantíssimo, né? Com base nessa súmula 314, você já encontra hoje, essa é a primeira pausa, a segunda pausa. Com base na súmula 314, que diz só isso, que transcorrido o prazo de suspensão, conta-se desde logo o prazo prescricional intercorrente, você já tem precedentes no próprio STJ e nos tribunais regionais, obviamente, porque replicam os precedentes, dizendo que o juiz não precisa nem suspender. Eu já vi precedente no STJ e nos TRF, dizendo que o juiz não precisa suspender. A execução fiscal ficou parada 7 anos. Não teve nem suspensão. Parou 7 anos. Transcorreu 7 anos dentro da execução fiscal. Prescrição intercorrente. Aí a Fazenda diz, mas como? Onde está o despacho de suspensão? Onde é que está o pedido de suspensão do feito? Não há. Onde é que está a suspensão de ofício do magistrado? Não tem. O juiz nunca suspendeu a execução fiscal. Mas a execução parou por 7 anos. É prescrição intercorrente. O STJ não diz. Aí cita a súmula 314. O STJ não disse que passado o prazo de 1 ano da suspensão, conta-se desde logo o prazo prescricional intercorrente de 5 anos, aí eu posso decretar a prescrição intercorrente? Sim. Passado o prazo de suspensão. Pela dicção da súmula, pelo menos pela dicção da súmula, tem que ter suspensão. Você pode até discutir se deve ou se não deve ter suspensão. Mas não use a súmula 314 para fundamentar o entendimento de que a suspensão não é necessária. Nos processos que deram origem à súmula 314, havia suspensão. Em alguns deles, o que não havia era arquivamento. E ainda assim, em alguns, mas neles havia suspensão. Vê o que eu quero dizer? Como é que a coisa vai evoluindo? Você vai pegando o precedente, você vai aplicando o precedente, se esquecendo da origem dele e do que ele próprio está estabelecendo. O que a súmula 314 diz é isso. Ultrapassado o prazo de até 1 ano de suspensão, não há necessidade de despacho de arquivamento. Conta-se desde logo o prazo prescricional intercorrente. E aí a gente chega no terceiro ponto. Aí a lei de execução diz 1. Mas aí, passado o prazo prescricional intercorrente, eu tenho que intimar a fazenda pública e, uma vez escutando essa fazenda pública, decretar ou não a prescrição. Veja, essa necessidade ou não de ter suspensão, ela está agora em repetitivo no STJ. O STJ, ele reconheceu como matéria de repetitivo esse debate. A necessidade ou não da suspensão. Não se pronunciou ainda, mas reconheceu num precedente na qual o juiz, na primeira instância, e o tribunal determinaram a ocorrência de prescrição intercorrente sem que houvesse sequer suspensão no feito. Ele puxou esse determinado recurso como recurso representativo da controvérsia e entendeu que ele vai ser o repetitivo que vai conduzir, ele vai discutir no futuro se é possível decretar prescrição intercorrente ou não, nas hipóteses em que não há sequer suspensão, mas não discutiu ainda, né? Então não use os precedentes do STJ que dizem que o despacho de arquivamento não é necessário para dizer que eu posso decretar prescrição intercorrente quando não tem sequer suspensão do feito. É uma coisa totalmente diferente, tá? Tudo bem que a gente vai aplicando o que vai surgindo. Eu hoje, inclusive, por exemplo, atuando na Procuradoria, se eu pego uma execução fiscal na qual houve suspensão, passou o prazo, não teve despacho de arquivamento, o juiz esperou os 5 anos, decretou prescrição intercorrente, eu vou reconhecer a ocorrência da prescrição nos termos da súmula 314. É isso que a súmula diz. Se a súmula, não sou obrigada a recorrer, vou fazer uma nota interna, vou cancelar o débito. Nesses casos em que aplica-se a súmula, precisa da intimação, por exemplo, vamos dizer que uma ação tem sido de 95. Certo. Aí entrou, não teve despacho, ficou parada. Estamos em 2013, não aconteceu nada. Não teve nem suspensão. Vamos dizer que de alguma maneira o executado, sei lá, botou o nome dele lá no site e viu que tinha um negócio cobrando. Teve nem citação, teve nada. Aí ele entra com a ação, no caso, com a petição dizendo que houve a prescrição intercorrente. O juiz, mesmo se ele não tivesse nem visto, poderia ser de ofício essa prescrição, baseada nessa súmula 314. Ele pode decretar de ofício. Pode. E no caso... E a gente vai recorrer. Mesmo ele sem ter despachado. Não, ele pode decretar de ofício, muitos fazem, e a gente vai recorrer. Eu vou dizer, bom, como é que tem prescrição intercorrente? Primeiro, veja, se não teve nem despacho, e esse aqui é o grande... Se não teve nem despacho, nem citação, você não pode falar de prescrição intercorrente.
Se não teve nem despacho, nem citação, a prescrição, com base no 174, que se iniciou na Constituição Definitiva, ela nunca foi interrompida. Então, o que eu estou discutindo aqui não é prescrição intercorrente, é a prescrição do fundo de direito. É a prescrição do próprio crédito. Percebe a diferença? Tem que entender bem cada um dos institutos. Falar de prescrição intercorrente pressupõe que eu ajuizei a demanda no prazo oportuno e que houve despacho citatório ou citação. Seja antes ou depois da lei complementar 118. Porque aí houve interrupção, não estou mais falando em prescrição do fundo de direito. Mais antigo que seja o processo, no caso, o advogado pode entrar alegando prescrição intercorrente. Claro, pode, vai sim. dizer que isso vai funcionar dentro. Não necessariamente. Eu vou ter que procurar os requisitos. Numa situação como essa, eu vou dizer, olha, excelência, o que o senhor está discutindo não é prescrição intercorrente. É a prescrição do próprio crédito, do próprio direito. E aí eu vou procurar analisar no caso concreto por que não houve a citação. E aí eu vou ter que discutir. A citação não aconteceu pela morosidade do Poder Judiciário, que deveria ter citado e não citou, ou por ato meu, na condição de exequente. Se for por ato meu, na condição de exequente, eu vou reconhecer a prescrição do direito de crédito. E vou dizer, olha, não posso mais cobrar, porque a minha prescrição que se iniciou na Constituição Definitiva nunca foi interrompida. Se, no entanto, a morosidade do Judiciário, lhe dou um exemplo. Você ajuiza a execução fiscal, isso acontece muito nas comarcas. Você ajuiza a execução fiscal, pleiteia na inicial da execução fiscal a citação por AR. E sucessivamente, sendo AR infrutífero, que você seja intimado para fornecer o endereço atualizado para que haja a citação por oficial de justiça. O juiz pega aquele processo lá, despacha, determinando, imagine que é um processo anterior a 2005, despacha determinando a realização da citação por AR, e 9 anos depois, tá, a citação por AR é realizada. Isso acontece assim. Anos depois, a citação por AR é realizada. Ou então você realiza a citação por AR, que é a situação mais comum, o AR volta infrutífero, você intima a Fazenda Pública e a Fazenda diz, excelência, realiza a citação por oficial de justiça neste endereço. Devolve os autos. Aí o juiz chega com aquele processo, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Depois de 8 anos, aí o processo volta para a Procuradoria com uma certidão do oficial de justiça dizendo, essa é a graça. A citação por oficial de justiça demorou todos esses anos, só está sendo realizada nesse momento por acúmulo do serviço. É assim que é a certidão. Tentei realizar a certidão por oficial de justiça, a citação por oficial de justiça, a empresa não funciona mais no seu endereço. A pessoa física não se encontra mais. Aí o juiz pega lá, aquilo ali falha a Fazenda Pública, aí a Fazenda Pública devolve, cite-se por edital. Excelência, cite por edital. Aí ele pega aquele processo e diz, não, sentencia, decretando prescrição do direito de crédito. Ó, o débito é lá de 95, você ajuizou em 2095, você ajuizou em 99, a citação devia ter acontecido até 2000, 2001, a gente já está em 2012, o devedor não foi citado. Prescrição do direito de crédito. E eu vou dizer, sim, mas o que é que eu tenho com isso? Eu pleitei a citação por oficial de justiça. O que eu tinha que fazer após esse requerimento? O que cabia à Fazenda Pública depois de requerer a citação por oficial de justiça? Mas nada. O Poder Judiciário é que tem que realizar. E nos casos, por exemplo, assim, de IPTU, que geralmente não são valores tão elevados como uma fazenda, assim, são tributos mais elevados. Nem sempre. Não, mas assim, tem, assim, muitas vezes 5 anos e dá pouquinho. Isso também atinge o teto de 20 mil para ir para a municipal? Veja, esse teto de 20 mil, ele é um teto definido por ato, essa é uma boa discussão. Nos termos da lei de execução, esse teto de 20 mil, ele é um teto definido por ato do ministro da Fazenda. Obviamente, no primeiro momento, é um teto que se aplica às execuções fiscais federais. Embora isso não esteja dito na lei, nem a jurisprudência tenha se manifestado sobre isso, eu entendo que isso é o razoável. Vou dar um exemplo concreto. Meu marido era procurador da Paraíba, há pouco tempo. Hoje ele é procurador em Pernambuco. Na União, abaixo de 20 mil reais, você está no âmbito que a gente chama de execuções de baixo valor, das quais eu posso, inclusive, pedir arquivamento e deixar prescrever, se eu não conseguir localizar patrimônio. Isso está previsto na Lei 10.522, de 2002, no artigo 20. Eu pego a execução de um valor baixo, até 20 mil, tento localizar o devedor, não acho. Tento localizar patrimônio, não encontro. Aí a Lei 10.522 diz, pode pleitear o arquivamento. Aí eu peço ao juiz, arquive. E o juiz deixa lá arquivado. Quando passar 5 anos, vai prescrever. E eu vou deixar prescrever. Essa execução, a princípio, era uma execução que não interessa a Fazenda Pública. É melhor, sob a ótica da União, concentrar esforços em execuções de valores mais elevados, com real potencialidade de recuperação do crédito. Mas na municipal, agora... Na Paraíba, no estado da Paraíba, quando meu marido trabalhava lá, o baixo valor na Paraíba era débito até R$1.000. Poxa. Você
Ele pode comparar a União com o Estado da Paraíba. Sob a ótica do Estado da Paraíba, o que ele recebe, o que ele arrecada no âmbito da execução fiscal é um valor infinitamente menor. A potencialidade econômica dos contribuintes é infinitamente menor do que a potencialidade econômica dos contribuintes federais. Por exemplo, na Procuradoria da Fazenda, aqui na 5ª Região, em Pernambuco, a gente tem um núcleo que a gente chama de grandes devedores. Procuradores que atuam nas execuções fiscais de grandes devedores. O que é um grande devedor? Um devedor com execução fiscal acima de 10 milhões de reais. Para Recife, grande devedor é devedor que deve mais de 10 milhões de reais. E 5 milhões de reais não é grande devedor? Não, aqui não é não. Pela potencialidade econômica dos devedores. Se você vai, por exemplo, para a seccional em Caruaru, grande devedor para Caruaru não é devedor que tem débito acima de 10 milhões de reais. É devedor que tem débito inferior. Se você vai para São Paulo, o patamar não é 10 milhões, o patamar é 50. Professora, pelo que você percebe? Do artigo, logo no começo da aula, dizendo assim que o juiz pode juntar, no caso. Reunir as execuções, sim. Mas assim, a Fazenda ela tem a obrigação de executar por um imposto só, só ICMS, só imposto de renda, só. Não. Pode ser tudo numa só. Eu posso juntar vários tributos numa mesma execução, isso é o que acontece na prática. Eu posso ter uma única execução fiscal em relação ao mesmo devedor, na qual eu executo PIS, COFINS e imposto de renda, em relação a vencimentos diferentes. Até porque eu posso reunir esses tributos de modo a passar o patamar mínimo. Hoje em dia eu não ajuizo execuções abaixo de 20 mil. Mas se eu tenho um devedor que tem um débito de PIS, um débito de COFINS, um débito de imposto de renda, que somados me dão um patamar de 20 mil, eu reúno os 3 débitos e ajuizo numa única execução. Obviamente, ao CPF ou ao CNPJ. Obviamente, quando o juiz for analisar a prescrição, ele vai analisar em relação a cada um dos débitos. Ele vai dizer, está prescrito em relação ao imposto de renda, está prescrito em relação ao PIS, está prescrito em relação ao COFINS, porque os mecanismos de constituição também serão diferentes. E, consequentemente, as constituições definitivas também serão diferentes. Tá? Vamos terminar aqui. Então, ele estabelece que, passado o prazo de 5 anos do arquivamento, que não é mais necessário, diz a súmula 314, o juiz deve previamente ouvir a Fazenda Pública e, então, decretar a prescrição intercorrente. Também a oitiva prévia ela foi relativizada pelo STJ. O STJ diz que, veja, não é que o juiz não precise ouvir previamente a Fazenda Pública. O que o STJ diz é que, se o juiz não ouvir previamente a Fazenda Pública, a não escuta prévia da Fazenda Pública não importará necessariamente nulidade do procedimento. Se o juiz não escuta previamente a Fazenda Pública, a não escuta prévia da Fazenda Pública não importará necessariamente nulidade do procedimento. Caberá ao procurador que atua no feito, quando da interposição de recurso de apelação contra a sentença, fui intimada da sentença, que extinguiu por prescrição intercorrente. Opa, eu não fui intimado previamente acerca disso. Aí eu entro nos meus sistemas e eu constato que existem causas suspensivas ou interruptivas. Eu tenho que alegá-las na apelação. Aí eu vou dizer na apelação, tribunal, houve violação ao procedimento de decretação da prescrição intercorrente no artigo 40. Por que houve violação? E por que o procedimento é nulo? Porque a minha não escuta prévia me trouxe prejuízo. Se eu tivesse sido intimado previamente, eu diria ao juiz que existem causas suspensivas e interruptivas. E sendo assim, não era caso de decretação da prescrição intercorrente. Se, no entanto, ao ser intimado da sentença e ao interpor recurso de apelação cabível, eu simplesmente questiono a não intimação, sem demonstrar que o fato de eu não ter sido intimado previamente me trouxe reais prejuízos no procedimento de decretação, o STJ tem dito que isso não causa nulidade do procedimento. Porque a questão é uma questão até lógica. De que adiantaria entender que eu precisava ouvir previamente aquela determinada fazenda exequente, se ao retornar aos autos da primeira instância, ao escutar essa fazenda exequente, ela não tem causas suspensivas ou interruptivas para alegar. Eu vou voltar então o processo para a primeira instância, anular a sentença e dizer ao juiz, escuta agora a Fazenda Pública. Ele vai escutar a Fazenda Pública e ela vai dizer, não tem nada não. Não tem causa suspensiva ou interruptiva não. Aí ele decreta de novo prescrição intercorrente. Então, a STJ tem dito, só há nulidade do procedimento de não oitiva prévia se a Fazenda Pública exequente, ao interpor recurso de apelação cabível, evidencia que a não escuta prévia da sua condição de Fazenda exequente lhe trouxe efetivo prejuízo. Ou seja, ele torna a intimação a exceção, na verdade, né? Porque aí, no caso, no geral, ele vai botar para... Não, mas na verdade não. A maioria dos juízes intimam, especialmente quando os débitos são altos. Porque, veja, quando o débito é baixo, ele está protegido pelo parágrafo 5º. Quando o débito é de pequeno valor, deixa eu voltar aqui, ele já está protegido pelo parágrafo 5º, que diz que a manifestação prévia é dispensada naquelas execuções fiscais de baixo valor. Então, você pega, por exemplo, no âmbito da União, execução abaixo de 20 mil, o juiz já decreta amparado pelo parágrafo 5º do artigo 40. Ele não precisa ouvir previamente. Nas execuções acima disso, ele normalmente intima. A não ser, às vezes,
quando ele faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a sentença em bloco. Já viu a sentença em bloco? Tinha um juiz da vara de execução que adorava fazer isso. Eu pegava altas brigas com ele, porque ele fazia o seguinte: ele dava uma sentença, decretava prescrição. Aí ele dizia, no final da sentença: esta sentença se aplica aos seguintes processos executivos. E aí vinha uma lista assim: os números das execuções, o nome da parte e os CNPJs. Aí vinha o bolo, chegava na procuradoria 400 processos, com a primeira sentença copiada nos 400. Fantástico, né? Só que aí veja, a sentença padrão, por exemplo, foi proferida num caso no qual a constituição do crédito se deu pela entrega da declaração pelo sujeito passivo. Certo? Aí ele fazia menção no corpo da sentença, porque ele tem que fazer isso. A forma de constituição, ele dizia: esse crédito foi constituído quando o sujeito passivo o confessou, o declarou. O vencimento foi dia tal. A ação foi ajuizada dia tal e o despacho foi dia tal. Portanto, houve prescrição. Essa sentença se aplica a todos esses outros processos, com débitos, com formas de constituição diferentes, com valores diferentes, tributos diferentes, despachos diferentes. Aí você dizia: isso aqui não se aplica em nada a esse outro processo. Os fatos são totalmente diferentes. Ele dizia: não, mas a lógica da decretação da prescrição é a mesma. Sentença por bloco, sentença padrão, aplicável a 400 processos executivos. Uma vez eu disse a ele na vara: o legal é que eu não posso fazer a apelação por lote. Né? Vou fazer a primeira apelação, vou amarrar os 400 processos. Esta minha apelação, a Egregia Tribunal Federal da 5ª Região, se aplica a esses 400 processos. Fazia. Quando eu cheguei aqui em 2007, 2008, era assim. Quando era apelação, era bom, e quando era para fingir agravo, decisão interlocutória, você tinha que tirar a cópia integral dos autos. 400 processos chegando na procuradoria de uma vez, para copiar inteiro, cópia integral de tudo, para formar um instrumento para mandar para o TRF. É bronca não, tá pensando, né? Vamos ver os precedentes. Oi. Quando o processo está arquivado, a tentativa frustrada da fazenda contra a vez, vale a inércia por parte dela ou isso impede a quando ele está naquele arquivamento de 5 anos? É, a fazenda pede o passeio. Não. Aí isso aí já passa a tentar novamente do zero? Não. Se ela não localiza, o fato dela estar procurando não descaracteriza a inércia. Ela tem que demonstrar bens. A mera tentativa. Não. Está correndo. O arquivar está correndo. Vamos ler a súmula e vamos ler os precedentes. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. É bom que ele diz que é por 1 ano. Suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Eu não preciso do despacho. A contagem dos 5 anos é imediata, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 ano. E aqui os precedentes do STJ, que justificam o que a gente viu até agora. Vamos lê-los. Vou ler para vocês acompanharem. Primeiro: execução fiscal, prescrição intercorrente, solicitação de suspensão, intimação do despacho da suspensão e ou do arquivamento, diz necessidade. Ele diz: quando solicitada a suspensão da execução fiscal pela própria Fazenda, nos termos do artigo 40 da LEF, não há necessidade da intimação da suspensão do processo e de eventual despacho de arquivamento. Quando solicitada pela Fazenda, obviamente, se ele dá a suspensão de ofício, ele tem que intimar, porque eu não vou ter como saber que o processo foi suspenso. Segundo, execução fiscal, prescrição intercorrente e realização de intimação da suspensão. Diz necessidade de intimação do arquivamento. Mesmo nos casos em que a PGFN é intimada da suspensão da execução fiscal, a intimação quanto ao arquivamento, exarado ou não esse despacho nos autos, ou seja, não precisa do despacho, é desnecessária, uma vez que o prazo da prescrição intercorrente transcorre automaticamente, ao teor da súmula 314. Então ele diz: intimei da suspensão. Passado o ano de suspensão, a súmula 314 não diz que agora se transforma em arquivamento de forma automática e corre os 5 anos. Então eu não preciso intimar a Fazenda exequente do eventual arquivamento, ainda que venha a ocorrer despacho de arquivamento. Mas isso é meio evidente. Se o próprio despacho de arquivamento é desnecessário, quanto mais a intimação acerca de um eventual despacho de arquivamento. Tá? Há transcurso automático do prazo de prescrição pela mera finalização do prazo de até 1 ano de suspensão. E a última: execução fiscal, prescrição intercorrente, prévia intimação da PGFN, vê que é sempre a PGFN. Verificação do efetivo prejuízo. A PGFN é o maior
cliente do STJ. É sério. A União, especificamente a Fazenda Nacional, a gente representa 70% mais ou menos dos processos no STJ. Nas hipóteses em que for decretada a prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, sem a prévia intimação da PGFN, a apresentação de recursos somente deve se dar caso se constate que essa ausência de intimação causou efetivo prejuízo à Fazenda Nacional. Ou seja, caso existir a hipótese configurada de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente. Caso contrário, inocorrente o prejuízo, falta interesse em recorrer a justificar a interposição de recursos na espécie. E, obviamente, eu vou entender, então, que não houve nulidade no procedimento de decretação da prescrição. Tudo bem? O STJ, ele vai ratificar, eu estou dizendo que ele vai. Todos esses entendimentos do STJ são objetos de recurso representativo de controvérsia, ainda a ser analisado no mérito. E, além destes, mais um ainda, que é a própria necessidade da efetiva suspensão. O STJ vai ratificar todos esses entendimentos quando da análise dos recursos representativos da controvérsia. E não seria de outra forma, porque é pela relativização do procedimento do artigo 40 que ele consegue efetivamente extinguir os processos executivos. Se ele tivesse que cumprir todo o trâmite estabelecido pela Lei 6.830, seria muito mais difícil efetivar a extinção por prescrição intercorrente do que acontece atualmente na espécie. Alguma dúvida aqui? A gente está terminando a LEF, graças a Deus. Alguma dúvida? Professora, Oi. A regra do processo do artigo 28. Certo. Se há processos em várias execuções fiscais distintas, o devedor, isso também é aplicável? Se existe o quê? Desculpa. Várias execuções fiscais, mas tem mais de uma vara privativa de execução. Certo. Aí se solicita a reunião. Certo. Ele pode avocar o processo de outra vara ou é uma... Depende. Não é uma prática. Não é uma prática. Normalmente você reúne processos que estão no âmbito da mesma competência. Então eu reúno processos que estão naquela mesma vara. Tecnicamente não há problema. Você vai ter que reunir para o juiz prevento. Porque ambas as varas são varas de competência absoluta, então não há qualquer violação de competência nesse aspecto. Quer dizer, eu estou preservando a competência absoluta, eu teria que reunir para o juiz prevento, mas não é uma prática. Normalmente eu promovo a reunião em relação aos processos executivos que correm na mesma vara, sob a mesma competência daquele determinado juiz. Deixa eu ver se... era para mostrar o entendimento daquele que eu falei do arquivamento. Lembra que eu falei que a Lei 10.522 de 2002 permite que a Fazenda Nacional arquive pelo mero baixo valor, só pelo mero baixo valor, execuções fiscais abaixo do valor determinado, do quanto, que hoje é de 20 mil? Então imagina, eu pego a execução fiscal lá, eu localizei o devedor. Eu sei onde o devedor está, mas não tenho bem passível de penhora. Eu até tenho bem passível de penhora, mas ele é absolutamente insuficiente para promover o pagamento daquele crédito. Não tem carro, não tem imóvel, fiz Bacenjude e Bacenjude resgatou R$50. A execução é de 9 mil. O que é que eu faço? Inclusive o juiz da 22ª vara diz que se o Bacenjude for até R$50, libera o Bacenjude, porque R$50 não é nada. Não, ele diz mesmo. Realize-se o Bacenjude e converta-se, né? E quando no final do processamento dos embargos converte-se o valor em renda, liberando-se o Bacenjude para a quantia até R$50, porque R$50 nem paga a manutenção do mecanismo de constrangimento. Então imagina que eu pego uma situação como essa. Existe bem, mas ele é mínimo. Ele é incapaz de promover a satisfação do crédito. A Lei 10.522 de 2002, ela admite que nessas circunstâncias, pelo mero baixo valor, eu requeiro o arquivamento do feito. E a STJ tem dito, se o feito permanece arquivado por mais de 5 anos em função deste baixo valor, houve inércia nesse período. Operando-se a inércia, decreta-se prescrição intercorrente. Ainda que não haja nenhuma das circunstâncias do artigo 40, pela mera constatação de que houve o transcurso do prazo de 5 anos dentro do processo, sem que tenha havido andamento àquele feito por interesse da fazenda exequente. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 20 da Lei 10.522, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar suspenso, leia-se arquivado, por mais de 5 anos. Então, eu requeiro o arquivamento do feito porque entendo que aquele processo é um processo de baixo valor que não justifica que eu atue nele. O juiz arquiva e deixa lá. Se ficou arquivado por mais de 5 anos, diz o STJ, operou-se prescrição intercorrente. A própria fazenda está dizendo que ela não tem interesse em efetivamente promover aquela cobrança. Extingue-se então o processo, tá? Veja, só para a gente concluir isso aqui hoje. A Lei 10.522, ela permite
ao procurador da Fazenda Exequente que ele solicite o arquivamento do feito, a justificar posteriormente a decretação da extinção do processo por prescrição intercorrente. Mas, na medida em que o procurador pede o arquivamento do feito em função de seu baixo valor, não pode o juiz decretar a extinção da execução de imediato por entender que não há ali interesse de agir. Isso a gente verifica muito na prática. Então, eu pego uma execução fiscal de R$3.000. Aí digo, excelência, R$3.000 é baixo valor, nos termos da Lei 10.522, sob a ótica da União. Requeiro, então, o arquivamento do feito em função do seu baixo valor. Aí o juiz vai lá e sentencia. E diz, o débito é de só R$3.000. A Fazenda está pedindo para arquivar em função do seu baixo valor. Em débito desse quantitativo, R$3.000, às vezes R$200, R$300, nem se justifica a manutenção do aparato jurisdicional, o próprio andamento da execução. Extingue a execução por ausência de interesse de agir da Fazenda Exequente em cobrar. Eu não tenho por que cobrar, que está pedindo o arquivamento. Tá? O STJ já tem entendimento consolidado, no sentido de que a Lei 10.522 é prerrogativa do procurador da Fazenda Exequente. E prerrogativa dele de pedir tão somente o arquivamento do processo. Tá? De modo, e não a sua extinção. Né? Veja, se eu quiser pedir a extinção, eu até peço, mas eu estou pedindo, e aí isso é um problema meu com a minha corregedoria. Porque o que a lei me autoriza é pedir o arquivamento, tá? Não a extinção. Esse é um problema meu com a minha corregedoria. Mas não há autorização legislativa em momento algum para que o juiz de ofício, porque não foi, o que eu pedi não foi a extinção do processo, para que o juiz de ofício se coloque na posição da União para dizer qual crédito a União quer cobrar ou não. De modo a entender que não há ali interesse de agir e promover a extinção do feito. Então essa já tem entendimento consolidado no sentido de que o juiz não pode extinguir o processo, né, por considerá-lo de baixo valor sem que haja pedido de extinção por parte do procurador da Fazenda Exequente. Tudo bem? Amanhã a gente continua. Terminamos.